Começando aqui mais uma live nesse dia especial, onde temos a dádiva da vida, temos o ar que respiramos, temos saúde, temos o alimento, temos o universo a nos prover tantas coisas, não é? Muitas vezes a gente não para pensar no que agradecer, no que ser grato, não é mesmo? Bem, eu hoje estou começando a live de uma forma diferente. Eu vou começar a live fazendo uma conexão positiva com todos que estiverem entrando. Então, ao invés de construir uma realidade positiva no final da live, eu vou começar construindo essa realidade no início da live, tá bom? Para que todos que sejam alcançados por essa mensagem, sejam atraídos, acessem esse conhecimento, sejam tocados, sejam transformados. Então, bem-vindo a todos que estão se conectando agora, online, a todos que ouvirem essa gravação. Então, eu vou fazer um breve exercício de respiração e eu peço que vocês, né, que estão aí sendo alcançados, façam isso comigo, porque o exercício de respiração, ele coloca a gente num estado de consciência presente, né? A gente esquece um pouquinho o futuro, esquece um pouquinho o passado, porque eu vou estar falando sobre isso, das conexões. As conexões com o futuro muitas vezes nos trazem ansiedades, medos, inseguranças. As conexões com o passado às vezes trazem histórias, né, de insucessos que levam a gente para o futuro carregado com essas mochilinhas, né, com essas informações, com essas emoções. Então, agora eu vou fazer um breve conjunto de declarações, tá? Que você pode entender como uma oração, como uma prece. Então, vamos fazer 3 respirações e fazer essas declarações, tá bom? Inspira profundamente pelo nariz e expira pela boca. Inspira profundamente até o diafragma e expira pela boca. Mais uma vez. Inspira e expira pela boca. Então, agora, a declaração que eu faço é: Espírito do Criador, que habita em mim, Espírito do Criador que habita em nós, nos conceda a graça de sermos perfeitos nos nossos potenciais, nos conceda a graça da gratidão, do amor, que sejamos luz,
que sejamos bênção na vida de cada um que nos rodeia. Que o Espírito do Criador, na perfeita harmonia e na perfeita paz, alcance as nossas mentes e os nossos corações, para que, na perfeita paz e harmonia do Criador, possamos realizar tudo aquilo que nos propomos fazer, com lealdade e integridade, para o bem e para a prosperidade de todos que nos rodeiam. Que a paz e o amor e a luz do Criador seja conosco e com todos que entrarem nessa live, que forem alcançados por esse conteúdo, que esse conteúdo possa transformar mentes e corações. Então é isso. Começa agora a live, né? Esse tema, nossas conexões e a realização de metas, tá bom? Então vamos lá. O que eu me propus a trazer hoje é as nossas conexões relacionadas ao passado, presente e futuro, né? Porque essa questão do tempo, ela é uma percepção nossa, que estamos aqui na matéria, num estado mais lento, né? Eu diria, é um estado mais consolidado da consciência, onde as coisas acontecem, o tempo é uma outra dimensão, né? Mas numa dimensão superior, tudo acontece no presente, né? Então, a nossa mente, ela tem uma percepção equivocada por conta dessa densidade que nós vivenciamos, tá? Então, por exemplo, quando eu falo que as nossas conexões interferem nas nossas realizações de metas, como que isso acontece? Vamos supor que eu defini uma meta aqui, eu tenho algo novo que eu quero buscar. Geralmente, né, as nossas metas são por algo novo, né? Dificilmente a gente define uma meta sobre algo que a gente já sabe fazer, sobre algo rotineiro, conhecido. Isso geralmente passa a ser já procedimento rotineiro, alcançado, conquistado, né? Então, se a gente já aprendeu a fazer alguma coisa e incorpora isso na nossa vida, isso já faz parte da rotina, já não é mais uma meta, né? Assim, um desafio. Então, quando a gente fala de meta, a gente está sempre falando de algo novo, um caminho ainda não traçado, um caminho ainda não conhecido, desconhecido. E quando a gente fala sobre isso, tem muitas emoções relacionadas com isso, que produzem sensações, tá? E nós construímos a nossa realidade, né? Ou seja, o dia de hoje, ele foi construído baseado no que eu pensei ontem, no que eu senti ontem, na percepção de como eu sou, da minha sensação de ser, né? Então, eu produzi a realidade do dia de hoje, eu produzi a realidade do momento de agora. Então, o que acontece? Se a gente está vivenciando alguma coisa que não está tão legal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar, né? E mudar como? Gerenciando nossos pensamentos, nossas emoções para produzir uma sensação diferente, tá? Parece assim, falando, parece que é simples, mas não é, precisa incorporar esse conhecimento de como produzir essa sensação. Essa sensação, em geral, ela vem de registros emocionais, então ela é produzida automaticamente. Quando eu penso em algo e sinto algo,
o meu sistema produz uma sensação. E quais são as sensações que, em geral, vêm, né? Naturalmente, quando tem uma meta? Vem uma sensação de insegurança, de impotência, às vezes sensação de não merecimento, sensações de culpa. Todas essas sensações que estão num espectro emocional mais negativo, elas não constroem uma realidade positiva. Elas destroem, tá? Então, se eu tenho uma meta e eu tô com uma sensação que é uma fórmula, é como se fosse uma fórmula de bolo. Eu tenho lá a forma e tenho a massa. Se eu tô trabalhando com uma massa inconsistente, com uma massa eu botei mais leite ou menos ingrediente ou mais, quando eu tô com uma massa inconsistente do bolo, o bolo não sai. Então é assim, a mente produz os modelos mentais, né? Então a gente precisa trabalhar nos modelos mentais. E as nossas emoções produzem a matéria daquilo que a nossa realidade vai se constituir. Então, através dessa composição, a gente começa a fazer a vibrar e atrair experiências, pessoas, situações, fatos. Então, o poder da atração, ela acontece exatamente quando a gente se compõe de uma vibração, negativa ou positiva, tá? Então, a gente atrai tudo semelhante àquilo que a gente está vibrando, ok? Então, olha só, a nossa conexão relacionada, muita gente se conecta muito com o passado, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, você vai ter uma conversa, a pessoa já traz um assunto do passado. Nossa, porque quando aconteceu aquilo comigo, aquela situação da minha família? Se você observar, a grande maioria das pessoas falam muito do passado, se conectam muito com histórias passadas, né? E ainda se existe uma perspectiva de fazer algo novo, e alguém pode trazer uma história de insucesso do passado, tá? Porque já ouviu falar, então, o passado, ele é muito conhecido. Ele é muito conhecido, ele traz consigo muitas experiências, né? Muitas não tão bem sucedidas, algumas de sucesso. Então, quando a gente escuta, ou se conecta, ou busca, ou pensa em histórias passadas e traz aquela emoção, aquela sensação, ela enfraquece o nosso poder de realização. Se eu tive uma história de algum insucesso anterior em algo que eu queira realizar agora, e aquilo se fizer presente na minha mente e nas minhas emoções, eu provavelmente vou repetir essa história, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se desconectar, tá? Entrar em harmonia com aquilo que passou e estar presente, gerenciando a nossa mente, para que a gente esteja realmente observando e construindo um futuro diferente, tá? Como que a gente sai dessa, né? Primeiro, a gente estar bem atento se a gente está se conectando com histórias passadas, tá? Estar bem atento se a gente está lá na cabeça remoendo, né? Porque quando vem histórias passadas ou histórias, quando vem momentos, né, de situações que nos conectam com situações passadas, olha, ele fez uma conexão. Eu estou vivenciando algo agora que eu construí, tá? Baseado no modelo passado, eu construí uma história. Aí essa história é semelhante, porque eu estou construindo em cima daquele modelo. Então, eu vivenciando essa história, eu me conecto naquele modelo, eu já sei o que eu passei, eu já sei a sensação que eu vivenciei e eu repito essa sensação. E aí eu faço de novo mais daquilo, tá? Então, esse ciclo, ele precisa ser interrompido. Ele precisa ser cortada essa conexão com essa história passada, tem que transformar
essa história passada, tem que entrar em harmonia com essas situações do passado que me causaram limitações para ir para o futuro. Aí eu me desconecto, né? Desconecto dessas situações em relação a pessoas, né? Se eu vivenciei histórias com pessoas que me trouxeram registros emocionais, sensações ruins, eu preciso ir lá, transformar, liberar essa conexão, tá? E recolher dali o aprendizado. É sempre assim, porque a gente precisa entender que o nosso passado, ele trouxe para a gente o quê? Um aprendizado. Então, se a gente recolhe o aprendizado dali e segue, a gente está fortalecendo o nosso processo, o nosso sistema para seguir. Agora, se eu me prendo, me conecto, fico preso ao meu passado, eu não consigo avançar. Eu fico indo e voltando, eu fico indo e voltando, mas eu não consigo seguir numa nova caminhada. Eu fico que nem elástico, eu vou e volto, né? Eu vou no passado, volto, tento, volto, não consigo. Então, entra aí o processo que a gente diz de repetição, né? Esse processo de repetição, muita gente, né? Já me perguntaram, poxa, isso acontece na área profissional, na área pessoal, relacionamentos amorosos, o processo é o mesmo, né? As pessoas falam assim, de repente, nossa, eu não sei por que eu estou vivendo essa história de novo, né? Estou repetindo essa história. Então, a repetição é exatamente isso, porque eu estou conectada àquela história do passado, estou presa emocionalmente, aí eu tento viver uma outra história, a história me traz situações, personagens, fatos que me lembram, eu volto para o passado, eu sinto a mesma coisa, eu crio mais daquilo, então eu não saio desse processo. Então, importantíssimo a gente ter esta consciência que o passado, eu preciso trazer dali o aprendizado, me desconectar, entrar em harmonia com aquilo e não me conectar mais. E tá, bem, esse é um ponto, né? Aí eu tô aqui no presente, mas acontece, né? Acontecem situações que vão me lembrar desse passado de novo. E aí, o que eu faço? Eu preciso ter esse conhecimento de transformar a minha sensação. Eu preciso transformar minha sensação. É como se fosse fazer um enxerto, entendeu? Eu preciso enxertar algo novo ali para que eu acredite que aquilo não é mais daquele jeito. Eu preciso construir uma nova realidade, tá? Eu vou dar depois um exemplo sobre isso, mas aí eu faço esse no momento presente, eu estando consciente, tendo consciência, eu vou construir esse novo pensamento e essa nova emoção. Essa situação eu vou construir como? Essa situação não é mais desta forma, né? Eu estou construindo. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui para ficar claro, né? Um prejuízo financeiro, tá bom? Uma pessoa tomou um prejuízo financeiro. Aí aconteceu uma situação mais ou menos assim, numa negociação, aquilo ficou registrado, trouxe uma sensação de impotência, de sensação de frustração, de raiva, de sensação de ser enganado. Exemplo, tá? Tô falando de sensações. Sensações é o que eu sinto ser naquele momento, tá? Então, se a pessoa se sentiu, eu fui passado para trás, eu fui enganado, eu fui, né, desrespeitado, bem, aquela situação trouxe uma sensação. E se a gente não entra em harmonia, a gente pode dizer que é perdão, tá? A gente pode, eu costumo usar entrar em harmonia, que eu costumo entrar em harmonia com os opostos, as polaridades, e aí eu libero essa pessoa e essa sensação de prejuízo. Eu libero e me integro de novo, né, como um aprendizado, ou seja,
Bem, eu aprendi que numa situação X, assim, assim, eu não vou, de repente, emprestar um dinheiro, eu não vou mais. Aprendi, ok? E aí libero. Porque no universo, gente, tudo tem a lei do retorno, né? As pessoas que. O universo, existem leis, então as coisas acontecem. Eu não preciso me preocupar com o outro, eu preciso me preocupar comigo, com o que eu estou construindo na minha realidade. Então, eu libero. Aí vamos supor que eu não consegui trabalhar na minha mente, nas minhas emoções, completamente isso, tá? Ainda tem alguns resquícios, porque tudo é na nossa consciência. Se eu conseguir realmente trabalhar minha consciência e não construir mais essa realidade, eu fui para o próximo nível. Maravilha, tá? Isso ficou para trás, esse aprendizado. Eu mudei de nível de frequência. Agora, se eu ainda não ajustei completamente minha consciência e repito essa situação, e eu já tenho esse conhecimento, o que eu faço? Bem, eu não vou voltar na minha mente a trazer toda aquela história e ficar remoendo. Quanto mais a mente, ela é assim, ela traz, ela resgata ali, ela conta uma história, é um universo que ela vai construindo uma história e a história sempre vai piorando, tá? Nunca foi melhor. Então vai, né? Vocês sabem, né? Que fica aqueles pensamentos repetitivos te levando cada vez mais para baixo. Então, o que é preciso fazer nesse momento? Interromper esse fluxo do pensamento. E como que eu faço, né? Nessa hora? Eu pego, eu desconecto, eu coloco uma música, eu danço uma música, eu entro numa outra frequência, numa frequência da alegria, da realização, aí eu boto o foco onde que está a minha meta e aquilo, eu mudo a direção da minha mente, entendeu? A minha mente não vai me fazer escravo, porque ela faz a gente escravo, tá? Então, aí eu mudei a frequência, mudei o pensamento, e aí eu vou para minhas atividades e esqueço aquilo, tá? Porque aquilo não vai me trazer nada de bom. Aí, beleza. Então, se eu estou numa situação que me lembra aquele prejuízo, eu vou construir uma realidade diferente. Eu vou falar assim: não, dessa vez isso vai dar certo, todos esses negócios que estão acontecendo já estão realizados com sucesso, aqui vai ter, aqui vai. Bem, eu construo outra realidade, porque a física quântica é uma ciência, tá? Comprovada, é uma ciência aí que do século passado, agora, em 1930, mais ou menos, foi divulgado, né, esses conhecimentos que é do microcosmos, tá? Então, a ciência, a física newtoniana ia até o átomo. Quando começaram a explorar mais, além do átomo, subpartículas, entraram na ciência, no campo da física quântica, que ele é um pouco diferente da física newtoniana, né? Então, o que se provou? Que o observador constrói a realidade, ou seja, o que eu estiver observando, isso no nível de partículas, tá? Mas, se a gente entende que tudo nesse universo é energia, são partículas agregadas, inclusive nós, então essa lei funciona para tudo. Então, o olhar do observador, ele constrói a realidade. Então, a partir do momento que eu olhei para uma situação e falei, vai dar errado, pronto, eu já construí essa realidade. Eu sou um grande observador daquele fracasso. Então, nesse momento, quando a gente tem este conhecimento, a gente é parte do sucesso, é parte do processo, não tem jeito. Aí depois não adianta botar culpa em ninguém, tá, gente? A gente pode construir essa realidade. Então, a gente olha para a situação e constrói a realidade que a gente quer. A gente não foi treinado para isso, a gente não é muito ensinado sobre isso. Agora está se falando muito isso, então
Eu desafio você a fazer um teste, construa uma realidade no seu dia, sabe? Construa de manhã. Eu construo. O dia que eu não construo a minha realidade de manhã, o dia começa atropelado, eu paro lá para umas 10 horas, 10 e meia, eu já vejo que começou atropelado, eu paro, falo, eu não construí o meu dia hoje. Então, é a coisa mais importante que a gente tem para fazer, é colocar a nossa mente e as nossas emoções ao nosso favor, né? Então, eu desafio você a construir uma realidade sua no seu dia. A gente começa aprendendo, a construindo pequenas realidades, né? E depois a gente vai fortalecendo e vai construindo grandes realidades, tá? Então é isso. O passado ele traz uma memória, né? Geralmente quando a gente vai vivenciar um momento agora, alguma situação, a gente faz associações, né? Conecta com situação, com histórias, com pessoas. Essas histórias, quando são negativas, elas trazem toda essa bagagem, toda essa informação, sensação. Quando eu parto para o presente, para construir meu futuro carregando isso, eu vou construir um passado. Eu vou construir uma história idêntica ao passado, porque meus pensamentos e as minhas emoções, elas são exatamente daquela história do passado. Então, eu preciso mudar isso para construir uma nova história, tá? Então, quando a gente olha o presente como o aqui e agora, e o aqui e agora, e a gente consegue entender que eu posso fazer escolhas do que eu estou plantando agora, aí muda tudo. Eu consigo escolher o que eu estou plantando, eu não consigo escolher o que eu vou colher, tá? A escolha, a gente tem a liberdade, a colheita, não. A colheita é consequência, tá bom? Beleza! E agora do futuro, né? Bem, aí a gente também tem sensações e emoções e pensamentos sobre o futuro, né? Muitos de nós temos inseguranças, né, medos, principalmente pessoas que são muito controladoras, né? Querem ter tudo sob controle, sob seu domínio, né? Isso, a gente foi muito treinado para isso, gente, para querer controlar tudo, achar que a gente está no centro de tudo e que controla tudo. Não, nós não controlamos tudo. Nós realmente podemos fazer a nossa parte, tendo esse conhecimento, construir a nossa realidade na nossa mente e nas nossas emoções, e aí sim atrair o que é semelhante, tá? Então, sobre o futuro, a gente precisa entender que o futuro, quando a gente olha para o nosso passado e vê assim, gente, aquela situação que era super desafiadora, a gente já passou por várias, né? E não deu tudo certo. A gente não está aqui já bem, fez formação, primeiro emprego, né, uma entrevista, vamos supor, a casa, o carro, tudo, o casamento, né, o filho, tudo não parecia um grande desafio, assim, na hora que a gente vai vivenciar aquilo? E depois as coisas não aconteceram e não deu tudo certo. Então a gente precisa construir essa confiança, olhar para o passado numa visão de gratidão, olhar para o passado numa visão de confiança, olhar o que deu certo, buscar no passado as histórias de sucesso e trazer dessas histórias de sucesso a sensação de que, poxa, tudo sempre deu certo. O que não deu certo é porque não tinha que ser. Então, quando a gente começa a trazer e fortalecer essa sensação de que verdadeiramente as coisas vão acontecendo e que todos os recursos que a gente vai precisando na nossa caminhada vão aparecendo, todas as pessoas que a gente precisa na nossa jornada vamos atrair, então a gente consegue
ter uma serenidade quanto ao nosso futuro. E ter essa serenidade quanto ao nosso futuro, ele muda o nosso estado emocional do presente. E aí, quando a gente tem esse estado emocional do presente mais sereno, mais em paz, mais tranquilo, a gente consegue realizar mais. Então, entende que essa nossa conexão com o passado, essa nossa conexão com o futuro, elas definem o nosso nível de realização. E como que eu posso, né? Vamos supor, uma pessoa fala assim, mas eu sou muito ansioso, eu sou muito nervoso, sou estourado, né? Ou, eu fico irritado fácil. Bem, é um conjunto, é um caldeirão de emoções, né? Cada um tem o seu potinho aí emocional, né? Bem, a gente consegue fazer a harmonização dessas polaridades, porque a grande questão no mundo emocional é que a gente vive num mundo da dualidade. O mundo da dualidade em tudo existe o seu complementar, tá? Então vamos supor, eu vou dizer assim, harmonia e desarmonia, né? O amor, e dizem que o oposto, né, do amor não é o ódio, né? É o medo, né? Porque o amor, ele traz a plenitude da confiança, né? De que tudo, né, acontece por essa energia forte de agregação. E o medo, ele é uma polaridade que desagrega, que destrói, que desconstrói. Então, nós temos todas essas polaridades. E o que acontece? A grande maioria das vezes, a gente fica migrando de uma polaridade para outra. Então, como já diz o ensinamento sagrado, que a gente tem que estar em harmonia com todas as coisas. E esse foi um dos desafios maiores no meu caminho de aprendizado, porque até com o que é ruim, até com o que é terrível, a gente tem que estar em harmonia. Porque toda a vez que nós temos uma desarmonia com algo, tá? Nós estamos conectados e presos àquilo. Ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa está tendo dificuldade com o sucesso financeiro, né? O profissional e financeiro, tá? A desarmonia pode estar lá no passado inicial, né? Dificuldades financeiras da família, ou mesquinhez, né? Tudo relacionado a dinheiro, sabe? Escassez. Aí a pessoa fala assim, nossa, teve um dia eu conversando com uma moça e eu falei com ela assim, tá bom, mas o que você quer da sua vida? Ela falou assim para mim, eu quero sair dessa vida, né, de pobreza, tá? E eu falei assim, mas sair dessa vida não é uma escolha, né? Você não está dando um destino. Você precisa dizer o que você quer. As pessoas têm medo de definir, eu quero ter uma vida digna, eu quero ter uma casa, eu quero ganhar tanto, eu quero ter um emprego. As pessoas não dizem o que elas querem, elas dizem o que elas não querem. Está em harmonia com o lado oposto de menor frequência. Sim, sim, olha, um comentário aqui. Sim, é desafiador estar em harmonia com o lado oposto da menor frequência. Sim, foi um grande desafio, mas eu vou dizer que isso foi a chave das minhas grandes realizações. Foi a chave das minhas grandes realizações. Um aprendizado, tá?
que vem aí das ciências de Hermes Trismegistus, né, ciências alquímicas, espirituais, e essa harmonia com todos os opostos é que faz a nossa diferença, porque senão a gente fica preso a uma das polaridades, né? Então é assim, falar do passado conecta a gente naquela frequência, naquela emoção, naquele pensamento, pensamentos repetitivos. Traz para a gente a repetição. Então a gente continua repetindo. A gente continua repetindo. Pois é, acredito que estou nesse processo. Então, Tânia, é isso mesmo. Tenho falado sobre isso, tenho trazido isso e estou trazendo como resolver isso, né? Muito maravilhoso. E, bem, saindo desse processo da repetição, que é do desequilíbrio das polaridades, gente, Jesus Cristo falou, né? Que está em harmonia com todas as coisas no céu e na terra, ou seja, o céu e a terra é estado de consciência, tá? Não é estar em harmonia com todas as coisas do céu e da terra, terra. Naquela época tinha limitações, né, de compreensão, de vocabulário. O que seria céu? Paraíso, né? A vida plena. E na terra, né? Na terra era aquele inferno. Então, ou seja, estar em harmonia com as coisas de frequências elevadas, né, de alta plenitude, estar em harmonia com as coisas mais terríveis, que são do ser humano, né, que estão aqui nessa terra da polaridade, dualidade. E Buda falava no caminho do meio, né? A história de Buda, não sei quem conhece, é muito incrível, porque ele, quando deixou o mundo de riquezas, porque, olha só, ele vivia num mundo isolado, um aquário de riqueza, né? Ele era um príncipe e o pai nunca deixou ele ver a miséria, a pobreza, nada. O dia que ele fugiu com o cocheiro para ver, ele não sabia o que era morte, ele não sabia. Aí ele entrou em contato com o pior, né? Com as coisas. E dali ele foi buscar o conhecimento, a iluminação. E ele foi para um mosteiro onde ele entrou num ritual de purificação, de jejum, assim, quase morreu, quase morreu. Então a história dele é muito linda, né? E aí foi quando ele, quase morto lá, se banhando no rio, porque não comia, né? Estava no ritual de iluminação. No momento ele descobriu, né, olhando para uma árvore assim, ele descobriu, ele teve um momento de iluminação do caminho do meio, do equilíbrio, né? Não é nem a riqueza e nem a pobreza, está em harmonia com tudo. E aí fazer a escolha, a gente só consegue fazer a escolha do nosso caminho quando a gente entra em harmonia com as polaridades. Enquanto a gente não está em harmonia com as polaridades, enquanto eu fujo da pobreza, eu posso ir para a riqueza, mas o meu olhar está na pobreza, o meu foco está na pobreza e eu vou construir essa pobreza novamente, tá? Então, por exemplo, vamos trazer para a área profissional. Pessoas que, vamos supor, repetem a questão de eu estou no emprego, quando eu acho que está super bacana, eu sou desligada, alguma coisa acontece, eu perco o emprego. Exemplo, tá? E essa história se repete. Ou quando eu acho que eu estou numa renda legal, que está tudo se abrindo, aí acontece algo, e aí é uma repetição. Então, a gente tem como quebrar esse ciclo, entrando em harmonia com as histórias do passado, com as pessoas do passado, mudando a sensação de ser, que é potencializar o meu ser, a minha sensação de ser, do que eu quero ser. Isso é importantíssimo. Eu não consigo, vamos supor, ser rico, ter riqueza, sem antes ser próspero. Tá? Existe o caminho do me tornar algo antes de manifestar, tá? Então tem isso também. E tem o gerenciamento das emoções e dos pensamentos, que nós precisamos estar super comprometidos. Ninguém vai fazer isso por nós, tá? Então, se eu tenho esse conhecimento,
Eu preciso gerenciar meus pensamentos e emoções. E eu posso construir o meu dia, eu posso construir a minha semana, eu posso construir o meu mês, eu posso construir a minha meta. E assim ir realizando e construindo pouco a pouco tudo que eu quero realizar. Então, o estado emocional faz parte total, estado emocional e mental, tá bom? Da construção da nova realidade. Então, eu costumo falar que num processo, né, no método de realização de metas, a gente começa a construir uma visão do futuro, tá? Entrar em contato com ela, sentir ela, e aí a gente usa a mente para lembrar do futuro que a gente quer ter, entendeu? Ao invés de lembrar do passado, que não foi tão legal assim, a gente constrói a visão do futuro, porque o tempo é uma ilusão, né? O tempo, gente, é um parâmetro nosso, mas ele para frente e para trás, ele funciona da mesma forma, tá? Então a gente pode andar na linha do tempo, construir o nosso futuro, sentir, entrar em contato. Quando a gente começar a se sentir confortável com aquilo, com a sensação de ser aquilo do futuro, aquilo naturalmente vai sendo atraído para nós. Então, esse é a grande forma da gente trabalhar com as nossas metas e as nossas realizações, tá? Existe uma forma da gente construir, não é aleatório, tá? Existem pessoas que realizam aleatoriamente, mas esse conhecimento provavelmente é nato, foi adquirido sem ser estudado, né? Sem ser estudado, aprendido. Então, tem famílias que são muito realizadores, já têm esses conhecimentos, já está tão natural que nem assim, vamos supor, quem aprendeu a dirigir, né? No momento precisou ir para uma escola, achava aquilo super desafiador. Depois é tão natural dirigir, né? Que a gente fala assim, a gente até esquece que a gente aprendeu, né? Então a gente dirige e fala para. Aí acha estranho quando alguém fala assim, nossa, eu ainda não sei dirigir, a gente acha até estranho, né? Porque é tão natural para a gente, como cozinhar também. Realizar metas é da mesma forma. Uma hora que a gente aprende a realizar, aquilo vai se tornando muito automático e a gente se torna um realizador de metas, né? Simplesmente fazer o método, né? Seguir os passos, os processos, e aí a gente faz, porque é como se fosse uma fórmula, né, de bolo. Aprendeu a fazer o bolo, pronto, né? Sai bolo. É só pegar os ingredientes ali, tchum, sai bolo. Tá bom, gente? Bacana, se vocês tiverem alguma pergunta aqui, então, dando uma revisada, né? As nossas conexões com o passado, elas não nos fortalecem. No presente, a gente tem que estar 100% aqui, observando qual emoção, sensação e transformando elas para que a gente tenha um futuro diferente, né? E a gente pode construir conexões com esse futuro, né? Com pessoas, com situações, com eventos, a gente constrói, gente, através da imaginação, né? Da imaginação, a gente traz esses ingredientes que são pensamentos e emoções, e a gente traz para a nossa realidade de hoje, e aí sim a gente vivencia isso de forma, pode-se dizer, mágica, né? Mas não é mágica, teve trabalho, né? É mágica na hora da consequência, né? É que nem, por exemplo, uma árvore foi plantada, né? Teve alguém que regou, demorou algum tempo ali, de repente, por mágica, deu um fruto. Entendeu? Não é assim, né? A gente sabe que tem alguém que plantou aquela semente, alguém que cuidou, e que em algum momento aquilo deu fruto. Então, na nossa vida é do mesmo jeito. Tem como a gente plantar as nossas metas, escolher a sementinha do que a gente quer realizar, mas precisa escolher, né? Não dá para falar assim, eu quero sair dessa vida. Eu não quero nunca mais viver aquela história. O que a gente está olhando? Para aquela história.
né? Então, a nossa mente, a mente subconsciente, ela não é crítica, né? Então, a nossa inteligência, a crítica, quem é o diretor do filme é a nossa mente consciente. A nossa mente subconsciente, ele é o executor, é o nosso cérebro. O que você mandar ali, ele vai construir. Então, a gente precisa entender. Então, olha que interessante se a gente souber interferir nesse subconsciente e ajustar o que está lá. Não é maravilhoso isso? É sobre isso que eu estou falando, tá? É ajustar as informações que estão no subconsciente, no inconsciente, e trazer para nossa, limpar essas toxinas que ficaram na nossa mente, do nosso passado e da nossa hereditariedade, dar uma limpada nesse terreno para que a gente plante a semente que a gente quer e faça ela frutificar. Então, eu estou aqui encerrando essa live. Quem tiver alguma pergunta, aproveita. Também tem os vídeos, estão sendo colocados no YouTube. Se você quiser, bacana. E olha, tem no link da bio, tem o convite para um workshop que vai ser no dia 23 de setembro. E lá eu vou estar falando um pouquinho sobre esses processos, né? Vou falar sobre esse método que eu consolidei aí dessa experiência de 12 anos na área de desenvolvimento pessoal, com psicanálise, coaching, HQI, física quântica e PRM coach. Gente, toda essa jornada foram grandes aprendizados e que foram trazendo a chave que faltava em cada um, e assim, hoje eu acredito muito que cada um de nós consegue mudar a sua própria história. Nós podemos ser protagonistas da nossa história. Se a gente soubesse esse conhecimento, chegar a todo mundo e cada um pegar a sua história e ajustar, a gente vai ser um mundo maravilhoso, maravilhoso, porque a gente vai deixar de lado todos aqueles resquícios que a gente trouxe, né? E esses registros, né, que vieram, né? Porque os que trouxeram para nós esses registros também passaram por registros emocionais, e assim a história vai se repetindo, né? Então a gente tem como mudar isso, tá bom? Então, eu desejo aqui uma ótima noite para vocês. Amanhã tem mais uma live, então amanhã, depois da manhã, se programa, acompanhe aqui. Pode trazer sua pergunta, seu questionamento. Se quiser fazer alguma pergunta para mim no direct, no pessoal, fiquem à vontade, tá? E eu agradeço a participação de todos aqui, o interesse, o carinho, e que possamos, né, cada vez melhores, né? O mundo vai ficando melhor quando cada integrante do mundo vai ficando melhor. É assim que a gente muda o mundo, de dentro para fora. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, pessoal. Fiquem na paz. Uma noite maravilhosa. Construa seu dia amanhã. Eu desafio você. Eu geralmente falo assim, no começo do dia fala, hoje eu vou ter uma surpresa incrível. Defina alguma coisa. E defina, lança com fé e deixa, tá? Porque a grande maioria das pessoas não constrói a realidade porque elas lançam o negócio e depois vem a insegurança. Ai, meu Deus, será que vai acontecer? Aí pronto, já desconstruiu, gente, não é assim que funciona. Lança seu desafio, defina, esqueça, tá bom? E aí você vai começando a perceber que algumas coisas vão acontecendo de acordo com o que você define. E aí é assim que a gente vai aumentando a nossa confiança, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo grande no coração de todos.